Obrigado. Como eu amo ser um com você, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Bom dia, Igreja Shalom. Para mim é uma grande honra ter essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Pai. Eu amo fazer isso. Eu amo falar dele. Para mim é uma oportunidade e uma honra poder estar aqui servindo vocês e falando daquilo que eu mais amo. Que essa manhã seja uma manhã que o Pai possa, por meio do Espírito, trazer entendimento, clareza daquilo que Ele quer comunicar nesses dias, e nesse tempo e nesse momento. Eu peço que você feche seus olhos, fazer mais uma oração. Pai, obrigado por essa manhã, por essa oportunidade de nos apresentarmos diante do Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar aqui desfrutando da Tua presença. Tudo isso é para o Senhor, porque se não for, ó Pai, tudo perde o sentido, tudo perde o propósito. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo tão especial. Nós cremos que o Senhor é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. A nossa oração, Pai, é para que, enquanto a Sua palavra está sendo ministrada, nós não queremos limitar o Teu poder, mas enquanto a Tua palavra está sendo limitada, que o Senhor se mova nesse lugar, que o Senhor opere os sinais, os prodígios e maravilhas, que o Senhor visite cada ambiente dessa casa, aqueles que estão na internet, Pai, e que o Senhor traga entendimento daquilo que será comunicado. Nós clamamos pelo Senhor. Pai, vem e nos gere nosso coração um temor e uma reverência pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Eu confesso que esses dias são dias que o Pai tem virado uma chave em mim e eu estou muito mais quieto, muito mais recluso, introspectivo. E essa semana eu comecei a escrever. Pra ter ideia, eu escrevia, apagava, escrevia e terminei hoje pela manhã. Porque são coisas que Ele vem colocando em meu coração e confesso que essa mensagem, preparar o caminho, quando eu olho para essa imagem aqui, isso me comunica algo. E parabéns para quem fez essa arte, acho que foi a Thaís, parabéns para a Rec, que tem feito grandes coisas. E quando eu olho para essa imagem, o que vem é: Ele está chegando. Ele está chegando. Eu não sei vocês conseguem discernir isso, mas Ele está chegando. Como é que está a minha vida, a sua vida? Ele está vindo para buscar aquilo que é dele. E que Ele falou muito, não tem como você falar de preparar o caminho e não lembrar de João o Batista. E eu quero ler com vocês, que esse é o texto base, que está lá em Isaías 40, do 3 ao 5, que diz que, fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será reedificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Essa é uma profecia, uma palavra que Isaías libera. Não era para aquele tempo, mas ele libera essa palavra. E a palavra, quando você vai olhar nas Escrituras, a palavra é semente. E aí diz que passa-se um tempo, lá na frente vem a revelação para Zacarias. Quero ler alguns versículos para construir algo para aquilo que nós vamos entrar.
Então, lá em Lucas 1, do 11 ao 17, vem a revelação a Zacarias. Zacarias está ali no templo, servindo, e diz que vem o anjo e traz uma palavra para ele. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Interessante, que é sempre do maior para o menor. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar, preparar um povo para o Senhor. Habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, quando nós lemos esses versículos, para mim o que vem muito claro é que a palavra, que é uma semente, ela precisava encontrar um útero para que ela começasse a desenvolver. Então diz que o anjo vem porque ele ouviu uma oração. E eu acredito que a oração de Zacarias estava muito ligado a uma oração de uma pessoa chamada Ana, que ela falou: Pai, se você me der um filho, eu entrego ele para o Senhor, para que esse filho corrija o sacerdócio que está em ruína. Alguém que concorda na terra com o propósito dos céus. Amém? Então eu creio que Zacarias, ele faz uma oração que atrai os olhos de Deus e fala: eu ouvi a sua oração. Como têm sido as nossas orações? Será que as nossas orações estão alinhadas com o propósito de Deus? Ou será que as nossas orações são para nossos interesses próprios? Então diz que Deus concordou com essa oração. E Deus fala: ele será meu. E eu vou dar um nome para ele. Ele chamará João. Yohanan, porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso e perdoador. O nome dele falava daquilo que Deus estava querendo fazer na terra. Ele tem o nome, Batista, na verdade, pelo fato do ofício que ele ia realizar, que ele realizava, que era imergir, que era batizar, que era levar as pessoas a uma nova realidade. Ele foi cheio do Espírito quando? Quando Maria vem visitar Isabel, e ela faz uma saudação, e desde o ventre que ele se mexe, ele já foi cheio do Espírito. Zacarias e Isabel queriam um filho, porque ela era estéril, não podia ter um filho. Aquele tempo era uma vergonha a mulher não ter um filho. Então Zacarias e Isabel queriam um filho para cobrir a vergonha por não ter um filho. Mas Deus queria um profeta para corrigir uma nação. Diz que esse menino, ele nasce. Com 8 dias ele vai fazer a circuncisão. As pessoas, como que ele vai chamar? E Zacarias, ele fica mudo para não poder atrapalhar o propósito de Deus. E diz que eles não vão chamar Zacarias. Ele fala: não. Na verdade, vai se chamar João. Deram uma tábua para Zacarias, ele escreve o nome.
se chamará João. E diz que a voz dele volta. Por quê? Porque na verdade, Zacarias era um sacerdote. Teoricamente, um filho de sacerdote deveria ser um sacerdote. E não tinha ninguém com esse nome na família. Entendeu? Então diz que esse menino começa a crescer, a desenvolver. Com 12 anos, ele vai fazer sua Brit Milá, que é um processo de iniciação. Agora ele já se torna responsável pelas suas ações. E agora Zacarias, de vez levar ele para o templo, que era algo normal para ele ser desenvolvido como sacerdote, Zacarias leva ele para o deserto, para ele morar no deserto. Aqui vai um recado para os pais. Aqui, como Zacarias, ele teve a compreensão daquilo que o menino ia ser. Os pais de hoje têm que ter a compreensão do que o seu filho carrega da parte de Deus. E tem que dar destino e propósito para ele. Porque filhos são como flechas. E os pais são aqueles que seguram o arco. Então os pais, eles têm a responsabilidade de colocar o filho no arco e a mirar para o alvo. E acertar o alvo. Então, a minha oração é para que Deus dê sabedoria aos pais, para que eles entendam, compreendam qual é o propósito que os seus filhos carregam, para que eles possam direcioná-los para Ele. Amém? Ele vai morar no deserto. Ele passa anos e anos naquele deserto. Se você vai buscar entender o tempo que ele ficou mais ou menos 18 anos sendo trabalhado, sendo aperfeiçoado, sendo desenvolvido. A palavra, que era uma semente, ela começou a crescer, a desenvolver e a tomar forma. Entenda que o tempo da nossa preparação é muito maior do que o tempo da nossa atuação. Por isso, nós temos que ter esse desejo de ser preparado por Deus. Por isso que nós temos que ter esse desejo de estarmos num lugar chamado nele, para que Ele possa nos desenvolver para o seu propósito. Como tem sido a nossa vida no secreto com Ele? Temos vida de secreto com Ele? Temos o desejo de estar com Ele para sermos aperfeiçoados? Para que Ele possa nos trazer a compreensão e entendimento? Vamos entender. Então diz que ele fica ali 18 anos se preparando, e aí diz que o tempo chega. Quando chegou o tempo, quando ele estava preparado, veio a palavra de Deus para João no deserto. Lucas 3, vamos ler, do 1 ao 4. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconides, Elisânias, tetrarca de Abilene, guarde isso. O que é isso? São os governantes da época. Vamos lá. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, quem são esses? Autoridades religiosas. Vai guardando. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, aonde? No deserto. Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme
está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite suas veredas. Então, qual era o cenário? Havia um governo que estava usurpando do poder e oprimindo o povo. Havia uma estrutura religiosa, sacerdotal, que não estava funcionando. E quando o sacerdócio, quando aquele que tem que dar o direcionamento não está funcionando, Provérbios 28:19 fala que o povo se corrompe. E o povo, por não ter uma direção, uma instrução correta do sacerdócio, uma visão profética, o povo estava se corrompendo e estava longe de Deus. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. A palavra de Deus, ela vem para expor tudo aquilo que está fora do lugar. Tudo o que está em oculto. A exposição não é para trazer vergonha. Deus não te expõe para trazer vergonha. Deus te expõe para trazer arrependimento. Amém? Eu creio que esses tempos, tudo aquilo que está sendo exposto, pessoas que estão sendo expostas, é para despertar neles a necessidade, a urgência de se arrepender e voltar para Ele. Aonde veio a palavra para João? No deserto. Aqui está a importância de estarmos num lugar aonde Deus quer nos encontrar. Porque Ele poderia estar em outros lugares, mas Zacarias entendeu que a palavra estava no deserto. Quando vem a palavra, o que vem para ele? Veio a compreensão do que ele tinha que fazer. Ele entendeu, quando ele estava preparado, veio a palavra, ele entende o que ele tem que fazer. E diz que ele sai. Eu fico pensando muitas das vezes, isso aconteceu muito comigo, que é o quê? Quando eu não sei o que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu faço serve. Entendeu? O que Deus ele quer nos despertar é que Ele tem algo para que nós possamos realizar. Nós temos que entender o que Ele tem para nós. É tempo de voltarmos para Ele. É tempo de voltarmos às Escrituras e buscarmos a palavra, buscarmos a compreensão que o Pai tem para nós nesse tempo. João se tornou a voz do que clama no deserto. Vamos ler João 1, 22 e 23. Disseram-lhe então: diga quem é você. Autoridades, líderes religiosos mandam pessoas até ele para entender quem é ele. E ele fala: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele só estava cumprindo aquilo que já tinha sido falado lá atrás, de quem ele era. Ele se tornou se você for olhar as Escrituras, fala que João se tornou uma lâmpada que ardia e iluminava. A palavra ardia e queimava dentro dele. E ele iluminava. A palavra queimava dentro dele. E ele trazia, naquele tempo, a compreensão daquilo que estava acontecendo.
Quanto mais a palavra ilumina o meu coração, mais eu tenho entendimento e compreensão do caminho que eu tenho que seguir. Quanto tempo estamos nos dedicando à palavra? A palavra tem queimado em nossos corações, ao ponto de nos trazer entendimento e clareza dos dias, do tempo que nós estamos vivendo e como temos que nos movimentar? É tempo de voltarmos para as Escrituras. É tempo de debruçarmos, meditarmos, comermos a palavra, para que possamos ter o entendimento e a compreensão dos dias e daquilo que o Pai quer que nós venhamos fazer nesse tempo. Qual era a mensagem dele? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa mensagem de João estava afetando o povo. Porque o que João queria dizer com isso ao povo? Arrependam-se, mude a forma de pensar, volte para Deus, e que o arrependimento de vocês gerem frutos. Quer ver? Lucas 3, de 10 a 14. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está falando para as multidões? Ame o seu próximo e reparta com ele. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Seja justo. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratique extorsão, não faça denúncias falsas, contente-se com o salário que vocês recebem. Então você percebe que essa palavra está afetando o povo, ao ponto de eles se achegarem em João, e João, por ter compreensão e ter entendimento, ele dá instrução para eles. Eu acredito muito que nós estamos chegando a um tempo que o mundo, que as pessoas que estão lá fora, elas vão olhar para o cenário e não vão ter a compreensão do que está acontecendo. Malaquias 2,7 diz que a verdadeira instrução está nos lábios dos sacerdotes. E eu acredito, se nós somos sacerdotes, muitas pessoas vão chegar até mim, você, e vão querer saber o que está acontecendo. E se nós tivermos a compreensão, se a palavra estiver ardendo, queimando dentro de nós, nós vamos dar a resposta correta para eles. E essa resposta correta, essa verdade, vai mudar a forma de pensar, o entendimento, e vai levar eles a um caminho correto. Aplauda o Senhor. A mensagem de João também estava afetando os governantes daquela época. Imagine os governantes que tinham ali o poder, escutar uma mensagem: está chegando um reino. Você imaginou isso? A preocupação de um novo reino que estava chegando ameaçava as autoridades. Como assim, eu vou perder o meu lugar? Está chegando um reino? E essa mensagem estava afetando eles. Se você for parar para pensar, você vai entender que naquele tempo
que os reis magos chegam e falam para o rei Herodes: está nascendo o menino que será o rei dos judeus. Qual foi o entendimento de Herodes? Mas eu vou perder o meu lugar, vou perder o meu reino? Então diz que ele fala: mata todas as crianças. Que a palavra, que a mensagem que o Pai tem colocado nos nossos lábios possa afetar o povo e possa afetar os governantes. Para que eles possam entender que está chegando um que vai colocar a casa em ordem. E aqueles que não estiverem alinhados com ele, vai ser exposto. Ele estava expondo eles aqui. Porque vocês precisam mudar sua mentalidade. Ele batizava no Rio Jordão. Essa posição geográfica é muito importante você entender. Nós entendemos. Primeira coisa, Rio Jordão significa aquele que desce. Eu acredito que isso aqui fala muita coisa para o tempo e os dias de hoje. É tempo de nós descermos na casa do oleiro. Assim que fala, né? Vamos descer para a casa do oleiro. Porque o oleiro está preparando ali, né? O barro, está dando forma para o barro. E aí você olha e fala: mas o que está acontecendo? E aí Deus traz a compreensão. O que eu estou fazendo é desconstruindo vocês, porque tem uma hora que o barro se desfaz. Estou desconstruindo vocês para construir algo segundo a minha vontade. E vocês vão fazer a diferença. Então é tempo de nós descermos até Ele. É tempo de nós irmos a Ele, ao Pai. Se você o ama, você tem o desejo e o prazer de estar com Ele. Eu falo, né? Falei outro dia. Eu amo muito a minha esposa. Ao ponto de estar com ela todos os momentos. Acordamos juntos, tomamos café juntos, vamos para o trabalho juntos, trabalhamos juntos, voltamos para casa juntos. E muitos podem falar: nossa, que peso. Não. Para mim é um prazer, uma alegria. Porque você tem que, se você ama de verdade, você tem que ter o desejo de estar junto. Amém? Glória a Deus. Aí você pode perguntar: tá, mas aquele que desce. Vamos aqui trazer aqui um exemplo. Quando eu falo aquele que desce, quando eu falo de Rio Jordão, se você para pensar, quem você lembra que desceu no Rio Jordão para ser curado? Naamã. Ele se humilhou. Então no Rio Jordão ele desce. Ele se despiu da sua posição. É tempo de nós nos despirmos da nossa posição. Ele se humilhou. Tornou-se humilde. Submeteu à palavra de Deus. É tempo de nos submetermos à palavra de Deus. Para sermos curados. Ele se tornou humilde. Naamã, ele tinha uma posição, ele se tornou humilde. Entenda que o reino de Deus, ele é de um tipo de gente específica.
Se você for para o Sermão do Monte, você vai entender. Bem-aventurados o que tem espírito e humilde, porque deles é o reino. É tempo de nós nos tornarmos humildes diante dele. Se tornar humildes é se submeter à palavra dele. Mais um aspecto, quando eu olho para o Rio Jordão comunica algo que é tempo de transição. Eu acredito que é um tempo que nós estamos vivendo, um tempo de transição. Como assim? Vamos lá. O povo, ele está no Egito, ele desenvolve uma mentalidade escrava, e diz que Deus usa Moisés, arranca esse povo do Egito, e eles estão caminhando. O primeiro lugar que eles passam para poder chegar até o Sinai, para poder ir para a terra prometida, qual é o lugar? Rio Jordão. E qual é a mensagem que Deus queria transmitir para eles? Vocês desenvolveram uma mentalidade escrava. Agora vocês precisam sair deste lugar, transicionar, virar uma chave, se tornarem livres, para que vocês possam entrar numa terra nova que eu tenho e dominar, tirar o povo que está lá. Porque se eles entram na terra com uma mentalidade escrava, o povo que estava na terra iria escravizar eles de novo. Esse é um tempo de transição, deixarmos uma estrutura antiga de pensamento para entrarmos no novo de Deus. É por isso que a palavra ela vai dizer: o vinho novo, uma nova revelação de Deus, ele nunca vai poder entrar num odre velho, porque ele não suporta. Então precisa reformular o odre, para que esse odre perca a forma antiga, e quando vier o vinho, ele vai suportar. É tempo de transicionarmos a nossa forma de pensar, para que possamos entender o novo de Deus que está vindo. Agora, imagine João Batista pregando no Jordão e batizando o povo. Isso estava afetando a estrutura religiosa daquele tempo, os sacerdotes, o templo. Por quê? Porque, na verdade, aonde era feito a expiação, o sacrifício para a remissão de pecados? No templo. E aí vem João Batista com uma revelação nova, com algo novo de Deus, e fala assim: não, agora o batismo é no Rio Jordão. Ele estava desabilitando tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque o Pai não tem mais prazer nisso. Agora é o batismo para arrependimento de pecados, o batismo para trazer uma nova compreensão. Eu batizo para inserir essas pessoas em um novo entendimento. Não precisa mais de sacrifício de animais. Eu batizo para que as pessoas elas morram com Cristo, para que elas possam viver para Cristo. E outra, se você olhar uma das mensagens de João, ele fala assim, quando ele vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele está querendo dizer para aquelas autoridades? Esse sacrifício de animais não está mais valendo, porque agora eu estou falando de um sacrifício universal. Um cordeiro, que era Jesus, que vai morrer para expiar o pecado do mundo.
Está dando para entender? Está ficando claro? E ele fala mais, que Jesus iria batizar no Espírito, com Espírito e com fogo. O que ele está querendo dizer com isso? Que na verdade, ele vai colocar as pessoas em uma nova realidade. Uma realidade espiritual. É tempo de deixarmos as velhas experiências para entrarmos na verdade presente que Deus tem para esse tempo. O que estamos fazendo que já não faz mais sentido? O que estamos fazendo que Deus fala, isso não faz mais sentido. E nós continuamos fazendo. Continuamos fazendo. É tempo de deixarmos as coisas antigas para poder entrar no novo que Deus tem em nossas vidas. Amém? E por último, que aqui é o tema da mensagem. João Batista preparava o caminho. Quando você vai ver essa movimentação de João Batista, estava preparando um caminho. Então ele fala, no deserto prepare o caminho para o Senhor. Aí ele vai falar, no ermo, faça uma estrada reta para o nosso Deus. Os vales serão levantados, os montes e colinas rebaixados. O que é tortuoso será retificado. Lugares irregulares, ásperos, serão aplanados. Consegue entender o que a palavra está querendo dizer aqui? Vamos lá. Se nós tivermos que... Entendimento que eu aprendi. Se nós tivermos que sair daqui para ir para Belo Horizonte, nós vamos pegar uma estrada. Vai ter subida, descida, vai ter curvas, vai ter buracos. Uma estrada irregular, não é isso? Quantas horas eu vou levar para sair daqui até lá? Em média aí, 7 horas. Agora, se eu saio daqui numa estrada plana, boa, sem buracos, sem curvas, uma reta só, eu vou fazer em 7 horas? Vou fazer em menos tempo. Não é isso? Entenderam a mensagem? João Batista trabalhou para construir uma estrada. Então, diz que ele estava lá, batendo, fazendo, levantando, derrubando, tampando um buraco. Isso mandava um sinal para os céus. Isso estava gerando algo nos céus. Sabe o que gerava? Era como se estivesse falando: estou trabalhando para apressar a sua volta. O nosso trabalho é trabalharmos, preparar o caminho, porque João Batista, ele construiu esse caminho. A nossa missão é de tempos em tempos fazer o quê? Ir lá e ajustar. Você não vê em tempo de tempo nas rodovias eles fazendo obras? De tempos em tempos o nosso trabalho é deixar esse caminho perfeito para que ele venha. E só isso? Não. O nosso trabalho é preparar esse caminho para que a próxima geração que venha
encontre o caminho que eles possam andar e chegar mais rápido ao destino. Entenda que nós não trabalhamos para nós. Nós trabalhamos para deixar um legado e uma estrada para a próxima geração. Se nós estamos aqui ouvindo essa mensagem, é porque um dia alguém lá atrás se sacrificou para que a mensagem pudesse chegar a nós. Eu não sei com vocês, mas isso gera algo em mim. Gera um desejo de trabalhar com o Pai. Porque Ele trabalha até agora. E nós também temos que trabalhar com Ele. Isso, a movimentação de João na terra, gerava violência nos céus. Quando estamos fazendo as coisas corretas, alinhados com Deus, isso gera algo nos céus. E diz que isso estava gerando algo nos céus. Um exemplo, e eu vou para os finalmente. Quem mora em apartamento aqui, se você mora no 6º andar, vamos se dizer, e aí no 5º andar estão fazendo uma reforma, batendo. Para quem está no 6º andar, parece que a obra, o barulho está sendo dentro. Isso incomoda. Todo o nosso trabalho na terra, dentro da direção dos céus, está gerando, está batendo nos céus. Vem, nós estamos trabalhando para que você venha. Nós temos pressa que o Senhor chegue. Amamos a vinda do Senhor. Vem. Se você não desejar Ele, se você não desejar a vinda dEle, eu desejo todos os dias. Por isso, eu sempre tenho ido para o Pai. Pai, aonde eu tenho que estar? O que eu tenho que fazer? Essa é a missão da igreja, gente. Mateus 28, 18-20 fala: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a missão, nossa missão, a missão da igreja. Nossa missão é despertar pessoas por meio da palavra, gerar uma nova mentalidade e habilitá-las para que elas possam trabalhar com Deus e preparar um caminho para que Ele venha e estabeleça o governo dele sobre a terra. Entendeu? Trabalhamos para mudar, virar chave de pessoas, levarem elas ao arrependimento, imergirmos elas para que elas morram com Cristo e viva com Cristo, para que elas possam viver com Cristo. E por isso elas vão gerar algo na terra que vai despertar outras pessoas. E assim nós vamos preparando para que, aplanando, trabalhando sobre uma estrada, para que Ele venha. E quando Ele vier, Ele vai nos encontrar.
Prontos? Eu terminei essa mensagem, mas o que eu creio nesse tempo que nós estamos vivendo, que eu falei aqui, é tempo de nos rendermos de verdade, é tempo da igreja se render. É tempo de a igreja voltar-se para o Pai. Ser totalmente submisso a Ele e à palavra dEle. Porque a igreja foi chamada para fazer a diferença no mundo. Para ser luz. E ser luz é trazer entendimento, compreensão. Somos chamados para sermos sacerdotes, trazer instrução correta, virar uma chave das pessoas. E o que está no meu coração, nesse momento, e eu quero propor a vocês, é que nós venhamos encerrar esse culto com uma oração. Mas o que o Pai fala é que é tempo de nos rendermos a Ele. Se você pode, e se você assim deseja, se renda. Eu, na verdade, eu não tenho mais escolha. Por isso, eu me rendo. Se você assim deseja, se renda a Ele. Se ajoelhe. Se você não pode, fique em pé. Ou fique sentado. Fique à vontade, nós estamos na casa do Pai. Mas uma coisa que Ele tem pedido para nós é para que nós estejamos aos pés dEle. Como foi cantado aqui, como Maria, que escolheu a boa parte, está aos pés dEle. É tempo de nós nos rendermos. É tempo de nós nos rendermos. Porque Ele está chegando. E Ele precisa encontrar homens e mulheres que estão submissos, que estão rendidos a Ele. E eu não sei de verdade, mas quanto tempo nós temos. Olhando o cenário de hoje, não falta mais nada praticamente para acontecer. Por isso, enquanto Ele está vindo, ainda há chance, ainda há tempo de se preparar. Desperte, igreja do Senhor. Desperte, igreja do Senhor. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de nós colocarmos a casa em ordem. Não é mais tempo de ficar colocando a sujeira para debaixo do tapete. Ele tem falado que é momento de nós voltarmos para dentro de nós, olharmos os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. É tempo de nós começarmos a fazer aquilo que precisa ser feito, colocar a casa em ordem. Porque quando Ele chegar, não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo.
É tempo de nós enchermos a botija de azeite. É tempo de estarmos preparados, porque logo haverá uma voz que vai dizer: o noivo chegou. Se estivermos distraídos, não vamos entrar com Ele. Se prepare, esteja preparado. Pai, que por meio da Tua palavra, que por meio do Teu Espírito gere em nós o arrependimento, o desejo pelo arrependimento, de deixarmos uma forma de pensar antiga, de deixar os velhos costumes que nos afastam do Senhor. Traga lucidez e clareza, Pai, para que possamos de verdade entender e compreender o que o Senhor tem para esses dias. Que a Tua palavra venha arder em nossos corações, venha queimar em nossos corações, que o desejo de estar na Tua presença seja o nosso alvo, seja a busca em primeiro lugar. Porque não tem como falarmos que Te amamos se nós não desejamos estar na Tua presença. Pai, tem de misericórdia de nós. Nos perdoe dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas procrastinações, de todas as vezes que estamos dando mais ouvido às coisas do mundo do que a Tua voz, a Tua palavra. Pai, mas é tempo de nos arrependermos, é tempo de fazer o caminho de volta e voltarmos para o Senhor, que é o nosso Deus, a nossa fonte de origem, onde tudo tem sentido e tem propósito. Nos perdoe se estamos tão distantes, Pai. Nos perdoe. Nos perdoe. É o tempo que o Senhor está despertando a igreja. Não é tempo de estarmos mais distraídos, porque a distração, ela tem roubado o nosso foco, tem roubado a nossa visão, a nossa compreensão e o nosso entendimento de entender que tudo o que está acontecendo é porque o Senhor está voltando. Tira toda a distração, tira toda a distração do nosso meio. Mas como diz Mateus 24, onde há uma ênfase, é tempo de vigiarmos, é tempo de vigiarmos, é tempo de estarmos atentos, é tempo de estarmos atentos, porque Ele está chegando. Pai, aqueles que estão fora dos Teus caminhos, Pai, que Teu Espírito convença para que eles voltem. Aqueles que querem de verdade, que entende que a vida que tem não é dele, mas eles querem entregar a vida ao Senhor, Pai, que Teu Espírito convença. Que nessa manhã seja uma manhã de despertamento, seja uma manhã de salvação, de pessoas que estão distantes, longe do Senhor, voltando para o Senhor. Seja aqui, seja pela internet, Pai, o Senhor conhece os corações e as intenções. Perdoa-os, Pai, porque na verdade a Tua palavra diz que o Senhor Jesus é o único caminho que nos leva à verdade e nos dá vida e vida em abundância. Pai, que tudo isso que está sendo desenvolvido aqui, Pai, possa estar queimando em nossos corações amanhã, na semana, ao longo desse ano. Obrigado por essa casa que está fazendo 35 anos e tem seriedade com a palavra.
que tem pregado a Tua palavra, despertando pessoas, despertando família, que tem trabalhado de uma forma incansável para reposicionar pessoas para dentro desse caminho que é Jesus. Continue guardando, abençoando a vida dos nossos apóstolos. Continue trazendo a direção e a instrução correta para que eles possam continuar ministrando ao povo como sacerdotes desse tempo. Os pastores dessa casa, os líderes, Pai, continue sendo instrumento do Senhor para trazer a Tua palavra, e que nós, nessa jurisdição, sejamos um instrumento de transformação e trabalhamos para o lema dessa casa: até que todo mundo ouça. Até que todo mundo ouça, se converta, se arrependa, para que quando o Senhor chegar, nós estamos preparando a pessoa para o Senhor, para esse dia. Muito obrigado, Pai. Graças te damos. Amém. Que essa palavra continue falando ao seu coração. Continue queimando no seu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé. Acho que nós saímos um pouco, né, da programação, mas é o que estava no meu coração. Se você que está na internet ou está aqui, e você quer entregar de fato a sua vida a Jesus, que você sinalize a Ele, e que Ele venha e coloque você dentro desse único caminho, que revela uma verdade e traz a vida e abundância. Amém? Vai dar bênção final. Antes de dar bênção, eu quero falar algo muito importante que eu senti de falar e sempre falo. Não deixe de vir aos cultos. Não deixe de congregar. Esse é um tempo que nós temos que congregar. A internet online é quando alguma circunstância. Venha para a casa do Senhor. Venha congregar, adorar Ele. Amém? Estenda as suas mãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã e por este culto. Eu abençoo cada vida, cada família. Te peço a tua proteção, a tua provisão. Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada. Uma semana, Senhor, de respostas. Uma semana de milagres. Uma semana de uma visitação poderosa do Senhor sobre a tua igreja. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo, que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe.